eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, ó Deus. Pelo Teu cuidado salutar, Senhor, enquanto dormíamos, em nossos caminhos, Senhor, nesta semana que se passou. Porque grandes coisas tens feito por nós, por isso estamos alegres. Pai querido, agora, Senhor, enche os professores, fala poderosamente aos corações dos alunos, enche-nos, Santo Espírito, dá-nos, Senhor, sabedoria, Senhor amado, para contarmos os nossos dias, para defendermos a nossa fé. Sê conosco, eu te peço e agradeço essas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar aplaudindo o Senhor, porque vamos ofertar ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Você tem visto o quão longe tem ido a sua semente. Por isso, não se esqueça que tudo que você vê, tudo que você tem desfrutado na casa do Senhor, é fruto da sua oferta, da sua liberalidade, do seu dízimo. Por isso, quando ofertar, quando semear na casa do Senhor, faça-o com liberalidade, porque o Senhor é um Deus que tem guardado a sua família, a sua casa, tem guardado a sua vida, tem lhe concedido bênçãos sem fim, e mais do que isso, Ele tem te concedido salvação. Por isso, adore ao Senhor hoje com os seus dízimos e ofertas. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Erga a sua semente. Apresentemos ela ao Senhor. Pai querido e amado, eis aí diante de Ti, ó Deus, um povo que tem sido liberal na sua casa. Abençoa a semente dos Teus filhos, Senhor amado. Prospera, Senhor, tudo aquilo que Teus servos tocarem. A planta dos pés deles, onde pisar, Senhor, seja abençoado. Pai querido e amado, ó Senhor Jesus, age em favor dos Teus filhos. Desengaveta processo, abre portas de emprego. Ó Senhor amado, que eles venham, Senhor, nesta semana receber uma ligação. Ó Senhor amado, Deus, Tu és, Senhor, o Deus de Israel. Tu és um Deus abençoador, um Deus justo. Por isso, Deus, cremos, Senhor Jesus, na nossa semeadura, Senhor.
Cremos que Tu és um Deus que vai abençoar, que tem abençoado e já, Senhor, abençoou muito as nossas vidas. Sê com Teu povo, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Passo o envelope para a extremidade, chegando o obreiro. Nós temos o gasofilácio aqui ao nosso lado e lá ao meio do templo, logo ao lado da mídia. Você pode estar dizimando. As classes estão liberadas. A das crianças, juniores, logo após o Blindex. Os discipulados também, os que vão se batizar e se batizaram. As crianças no primeiro pavimento. E a classe ali à frente do Blindex, os discipulados e os novos convertidos. Aqui no anexo, os adolescentes e os jovens já estão se direcionando. Peço aos demais que ficarão no templo, que desfrutarão desta abençoada aula, venham mais à frente, logo após a mídia, para aproveitar ao máximo a lição com o professor. Amém? Louvado seja Deus. É isso. As classes já se direcionaram. Eu sei que pouca gente gosta de ter aula com esse professor, então vamos receber nosso professor, pastor Evandro Lopes. Amém? Glória a Deus. Queridos, a paz de Cristo. Abra aí, por gentileza, na lição de hoje, né, que é a lição de número 4. Vou pedir lá para alguém, meu assistente do slide, minha assistente, colocar aí, a gente vai falar sobre o corpo humano, hein? Engenheiro falando sobre o corpo humano. Mas vamos lá. Falei pro Paulo, Paulo, ó, que missão que você me deu, hein? Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre o propósito, né, da lição. Então, o importante é entender o propósito da lição, tá? O texto bíblico, né, para quem não tem a revista, eu oriento quem não tem ficar ao lado de quem tem, que é a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 12, do verso 12 ao 20. Eu vou ler o verso 12, vocês leem o verso 13, e assim sucessivamente, amém? Que diz assim o verso 12, tá? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também, a igreja. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Amém? O texto áureo, né, que eu já engancho logo no texto áureo, que diz o seguinte, ó: já estou crucificado com Cristo. Isso é o apóstolo Paulo dizendo, tá? É Gálatas capítulo 2, verso 20. Tá aqui.
já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, essa lição, ela enfatiza aqui, né, sobre os atributos que Deus nos deu acerca do corpo, alma e espírito. Na aula passada, falou sobre a queda do homem, né? Falando assim sobre, já foi falado aqui sobre a tricotomia, que nós possuímos corpo, alma e espírito. Mas o que o autor da lição, ele quis nos ensinar com essa lição de número 4, né? Então, assim, ó, qual o objetivo, né, da gente entender acerca do corpo humano? O intuito aqui é estudar a anatomia humana? Não, não é estudar a anatomia, não é estudar o corpo humano, mas é nós entendermos um pouco, como é que eu vou dizer assim, do detalhe que Deus se preocupou quando nos fez, né? Então, o objetivo é compreender que o corpo humano foi projetado por Deus de forma perfeita, né? Então, nós somos perfeitos ou não somos, irmãos? Estou falando do corpo humano, né? Ora, olha para o teu irmão do seu lado, olha, né, como é que é somos imagem e criatura de Deus, né? Somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos as características, né, a função do nosso corpo. Aqui tem muitas pessoas que são da área da saúde, né? E lidar com isso todos os dias, né? E ver assim como é perfeito aquilo que Deus fez, né? Há um tempo atrás eu estava estudando sobre como surge um embrião, né? Como os estágios dele dentro da parte feminina lá, quando ele fica, né? Que é na parede, como é o nome da parede? O embrião, quando ele se desloca lá, o zigoto, ele vai para a parede uterina, não é isso? É esse, irmão? Vai na área da saúde, me ajuda aí. E ali ele fica armazenado ali por um período de tempo, na gestação, num período de 9 meses, onde ele se forma. E esse período de formação é uma coisa mais linda, não tem como uma pessoa não dizer que nós somos da teoria, que acreditamos no criacionismo. Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é perfeito, tá? Então é compreender que o corpo humano foi projetado por Deus de forma perfeita. Conscientizar de que o Salvador, né, foi o nosso exemplo maior. No transcurso do seu ministério terreno, esteve condicionado às limitações impostas no corpo, e a todas elas sobrepujou, tá? Então ele está dizendo aqui, conscientizar que qual foi a única e exclusiva missão de Jesus? Foi pregar a palavra, anunciar a salvação. Você entende? Por meio de quê? Por meio do corpo, né? Não foi um espírito que preparou o caminho, não foi um espírito que foi lá, não, foi ele encarnado, como carne, né? Que ele trouxe, ele anunciou a salvação. E aí o outro tópico diz para mortificar as atitudes e ações carnais, oferecendo o seu corpo por completo no altar do Senhor. Ou seja, na verdade, quando Deus nos fez, existe um propósito, né? Não é nós vivermos a síndrome do narcisismo. O que é o narcisismo? Narcisismo a história diz que é a síndrome de Narciso. Era aquele homem que ele era belo, tão belo, que ele ficava impactado com a beleza dele. Ele admirava, olha, eu me amo, olha, eu sou lindo, né? Nem pastor Wendel? Imagina, né? Então assim, e o corpo, o que Deus nos fez, não foi para a gente ficar esnobando, dizendo que eu sou mais bonito do que você, porque eu não sou. Mas dizer o seguinte, o que Deus nos fez, Ele nos fez para glorificar o nome dEle. Ele nos fez, Ele nos projetou para que o nome dEle seja glorificado. Você entende, irmãos? Você entende que Deus, existe um propósito sobre a nossa vida?
E aí, quando a gente fala sobre, entrando na lição, a gente fala sobre a dimensão física e biológica do corpo humano. Queria colocar aí alguma coisa, você está armazenando dados na sua mente. Você lê a Bíblia, né? Você está armazenando dados na sua mente. E aí, essas sinapses, elas podem ser de 1000 a 1 milhão por neurônios. Dependendo do quê? Dependendo daquilo que a gente faz. Então, por exemplo, se a gente faz até uma atividade onde a gente usa a nossa mente, a gente está gerando mais sinapse entre os nossos neurônios. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, que eu leio, né, que eu estudo, tudo isso vai armazenando, tá, dos nossos neurônios. Então, o cérebro é uma coisa impressionante, tá? De você olhar um cérebro e ele ter cerca de 86 bilhões de neurônios. Aí você fala assim, pastor, por que você está falando isso? Bem, eu estou falando isso, eu estou falando sobre as características e detalhes de que Deus nos fez. Deus, ele nos dotou de ferramentas importantes e necessárias para que o nome dele seja glorificado. Quando a gente leu aqui na palavra, no texto bíblico, a gente entendeu o seguinte, que existe o corpo, existe a orelha, existe a cabeça, existe membros, cada um, ele tem uma função. Cada um, ele tem uma função no corpo, você entende? Então, a gente entende o seguinte, que no reino de Deus, tá? Se nós pegarmos por esse exemplo que o apóstolo Paulo diz, né? Se todos fossem orelha, onde estaria o corpo? Se todos fossem olho, onde estaria o ouvido? Não é isso? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, porque Ele determinou que cada membro no corpo tem uma função. Imagine, se todos fossem pastores, aonde estariam as ovelhas? Se todos fossem ovelhas, aonde estariam os pastores? Se todos fossem docentes, onde estariam os discentes? E assim sucessivamente. Se todos fossem líderes de departamento, aonde estariam os liderados? Você entende que Deus, ele nos chamou e ele nos colocou para atender a um determinado perfil, mas uma coisa eu quero que você entenda, que tudo que foi feito foi para o nome dele ser glorificado. Escute, gente, eu como pastor eu demorei a entender que o propósito que Deus fez na minha vida, porque assim, Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Na lição passada, o que ele falou? Que a queda do homem rompeu o acesso que tinha entre Deus e o homem, não foi? Rompeu, deformou, deteriorou, gente. Então, tudo que foi feito após o pecado, estava o quê? Estava deformado, estava deteriorado. Tudo que foi feito. Então, o homem, ele tinha perdido novamente o laço com Deus. Você entende? Aí, o que Deus ele fez? Para reatar o relacionamento do homem com Deus novamente, ele enviou uma ponte. Ele enviou quem? Jesus. Para quê? Então, Deus, ele nos comprou. Por isso que o apóstolo Pedro diz o seguinte, que nós não fomos comprados nem por ouro e nem por prata, mas fomos comprados por um sangue puro, não é isso? Ou seja, Deus, ele nos resgatou de novo. Nós temos autonomia sobre nós? Ou é Deus que tem autonomia sobre a nossa vida? Porque nós fomos comprados. Então, ele tem autonomia. E qual é a missão dele? Isso a gente vai falar um pouco mais adiante. É entender que se Deus ele me colocou numa faculdade, é para eu pregar, é para eu falar do amor de Jesus na faculdade. Se Deus me colocou num trabalho, é para eu pregar, falar do amor de Jesus no trabalho. Se Deus colocou um vizinho chato que fica nos perturbando, é para a gente pregar a palavra de Deus para ele. Você entende? Não é para a gente viver mais para nós mesmos. Olha o que o texto áureo diz. Eu já estou crucificado com Cristo. Quem está dizendo isso? É o apóstolo Paulo.
Ele está dizendo assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Olha, Cristo vive em mim, porque se Cristo vive em mim, existe um propósito literal para a minha vida. Ei, Deus, nós temos que sair daqui dizendo o seguinte, olha, Deus nos deu essa perfeição de corpinho lindo e bonito e maravilhoso, não para ficar mostrando para ninguém, mas é para o nome dele ser glorificado. Entende, pastor Wilton? Você é bonito desse jeito, né? Mas para quê? É para mostrar para os outros que você é bonito e forte? Não, meu pastor, é para que Deus seja glorificado na sua vida. Escute, olha só que interessante. Existem situações que eu nem preciso pregar. Eu não preciso pregar. As minhas ações... Oh, meu irmão, que menino bonito. É o meu filho. Você entende? São as minhas ações. Tem um menino que eu ganhei para Jesus, que ele trabalha comigo, que você sabia que eu falava pouco de Jesus para ele? E ele que se convidou para vir na igreja. Eu quero ir na tua igreja. Está aí até hoje ele. Faz parte do DINC. Mas por quê? Porque a gente prega também com o nosso testemunho. E assim, gente, eu não estou aqui para ficar falando de quem dá testemunho e quem não dá. Eu não estou falando isso. Eu estou falando daqui que nós vamos falar aqui de princípios que são inegociáveis. Porque a partir do momento, vamos supor, você está numa empresa. A empresa, ela fala para você assim, ó, o Wenderson, pastor Wenderson, você tem que fazer um negócio aí. Esse negócio aí, ele é contrário à política da empresa. Ele vai fazer? Não. Ele não vai negociar os princípios, porque além de ir contra a política, está indo contra os princípios dele. Por que isso? Ele está dando um testemunho com a sua vida. Então, gente, a gente tem que entender que quando Paulo ele diz isso, ele não vivia mais para si, ele vivia por amor ao Evangelho. Eu acho que vou dizer nós, como eu falei para vocês, eu confessei aqui, que eu demorei a entender que tudo que Deus faz na nossa vida é para o nome dele ser glorificado. Tudo. Deus te colocou aonde? É para lá o teu nome ser glorificado. Vai fazer uma viagem, tem algum propósito de Deus na sua vida. E aí o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele viveu por amor ao Evangelho. Eu só queria acender uma luz assim, de que estamos muito, mas muito, e aí muito preocupados com as nossas necessidades. Estamos muito preocupados. A igreja literalmente, a igreja é uma comunidade onde reúne pessoas, ela tem 4 paredes, mas a noiva de Cristo não tem 4 paredes. A gente tem que entender que Deus ele nos chamou, mas eu vou para a igreja, tá bom, tá ok, tá tudo. Não está bom. Mas eu, pastor, eu estou vindo para o culto aqui, eu venho segunda, eu venho quarta, eu venho sexta, eu venho na tarde da bênção, eu venho no culto da libertação, eu venho na busca do Espírito Santo, eu venho... Tá bom, e aí? Vem para quê? Para que você vem? É para se alimentar, ou para você fazer com que o apóstolo Paulo diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está dizendo que aqui, o pastor Silas diz o quê? Que aqui nós edificamos a nossa fé. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos para aprender, no lugar onde nos reunimos para que a gente possa aprender a palavra, estudar a palavra, se fortalecer em Deus. Mas lá fora, irmão, lá fora é o propósito que Deus tem na nossa vida. Ou será que nós estamos preocupados em conduzir o nosso corpo somente para a igreja e para casa, e para isso já está bom para nós? Não está bom, não é esse o propósito que Deus fez. Nós não mandamos mais em nós somos governados por um Deus todo-poderoso. Ele tem o controle da nossa vida.
muda um pouco a trajetória. Qual é a trajetória, irmãos? A trajetória é que se eu for numa feira, deve ter alguém lá que precisa ouvir de Jesus. Se eu for no mercado, tem alguém lá que precisa ouvir de Jesus. Esse é o propósito da nossa vida. Gente, preste bem atenção, deixa eu levantar aqui. Olha, eu demorei a entender. Você entende? Eu demorei a entender isso. Como pastor, eu demorei a entender isso. Que o propósito que Deus tem, eu não vou viver mais para mim. Eu tenho que viver para Cristo, porque eu não sou dono de mim, mas Ele é dono da minha vida. Vivemos um evangelho totalmente diferente, preocupado com as nossas necessidades. Será que passa pela nossa mente amanhã quantas almas eu vou ganhar para Cristo? Será que passa? Gente, eu estou trazendo eu como exemplo, Evandro, pastor Evandro, como exemplo. Será que eu penso nisso, gente? Ou eu penso, quando é que eu vou pregar? Quando é que eu vou dirigir? Quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu vou... E as almas lá fora, esse é o propósito. Qual foi o propósito de Jesus? Ele abre a boca dele e diz, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha uma residência fixa. Deus nos deu uma mente saudável, Ele nos dotou de sabedoria, com a capacidade de raciocinar, a capacidade de a gente ser uma pessoa inteligente, mas tem um propósito. Tem um propósito, irmãos. Tem um propósito para o nome dele ser glorificado. Eu vou falar isso até o final da aula. E aí, quando fala da inteligência, né, que o cérebro humano processa uma quantidade incrível de informação. Ele identifica cores, sons, formas, detecta condições de temperatura e pressão, registra emoções e pensamentos, processa mais de 1 milhão de mensagens por segundo e tem uma infinita capacidade de memorização. Quando eu falei de sinapse, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu interajo, as minhas sinapses aumentam. Quanto menos eu faço isso, ela vai diminuindo. A tendência para a pessoa ela ter uma mente mais cansada, fadigada, é muito grande. Então, independente da idade, você pode ter 10, você pode ter 60, pode ter 90, mas é bom interagir, é bom fazer coisas para ocupar a nossa mente. Alguns estudiosos dizem que para você, quem é aqui destro aqui? A maioria, né? Mas se você quer exercitar a sua mente, chega em casa, faz tudo o que você faz com a mão esquerda. Se você vai tomar um banho, toma banho com a mão esquerda. Se você vai passar um sabonete, uma escovar o dente com a mão esquerda. Tenta escrever com a mão esquerda. Para quê? Para você exercitar a sua mente. Gente, a gente, na verdade, Deus nos deu. Sabe o que é um HD vazio? Sabe o que é HD? O Bruno sabe, né? Sabe o que é um HD? Eu não sei se ainda usa HD, né? Ainda usa, né? Nos computadores. O HD, ele é um compartimento onde se armazena dados. É isso, Paulo? É isso, Bruno? Estou falando heresia, não, né? O HD, ele é um compartimento onde se armazena dados. Bem raso, mas... Aí você já viu que existem HD hoje de 1 tera, 10 teras, é isso? 1 tera? Falei igual um cara do trabalho, é infinito. O que adianta? Irmão Jorge conhece, né? Agora, o que adianta eu ter um HD? Escute, o que adianta eu ter um HD? 1 tera, hein, pastor Wendes? 1 tera já é bastante coisa. Mas se eu armazeno só 10 KB de informação? É isso que acontece conosco. Nós temos um HD, não estou falando por volume. Eu estou falando por armazenamentos. Porque eu olhei para o pastor Wilton, falei de volume. Está comigo, pastor.
Porque olharam para o pastor. Pastor, eu sei que pedir permissão a ele para brincar com ele. Estou brincando aqui, gente, mas que adianta? Então Deus nos deu um HD para a gente processar e armazenar informações. Para quê? Para a gente ter palavras, ter argumentos, né? Para a gente falar. Então, Deus nos deu sabedoria para quando alguém for falar de Jesus para você, você saber o que falar. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, eu não tenho um curso de teologia. Não precisa não. Não precisa não, irmão. Pastor, eu não tenho uma faculdade de teologia, não sou teólogo. Não precisa não. Sabe por que não precisa? Sabe por que não precisa? A minha sogra, que me ganhou para Cristo. A Beth está aí? Então eu ia falar outra coisa, eu vou falar. A minha sogra, que me ganhou para Cristo, ela não tem um estudo, né, daquela época, uma senhora já, ela não tem curso de teologia, mas uma coisa eu vou te dizer, não falta uma escola bíblica dominical. E quando você para do lado dela, ela vai falar de Jesus para você. Ela vai falar do amor de Jesus. E ela falou para mim. E ela me acendeu uma luz que eu nunca tinha ouvido aquilo. E eu falei, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir. Mas ela não tinha teologia, gente. Mas ela tinha o conhecimento da palavra, para pregar a palavra para outras pessoas. Ei, qual é o nosso propósito? Essa mulher, ela foi para Cabo Frio. Para você ter uma ideia, todo o familiar da parte da Elizabeth, ele era todos eles bebiam e era forró. Era forró. A minha sogra foi para Cabo Frio, ganhou um, depois ganhou outro, depois ganhou outro. Meu irmão, eu estou falando uns 25 parentes da Elizabeth que está lá em Cabo Frio. Todos eles ela ganhou para Cristo. Ora na churi calabandara. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente inventa desculpa. É ou não é, gente? É ou não é? Vem para o culto, passou de 9h30. Nossa, já está tarde, a igreja, está tarde. Mas, gente, a gente saía meia-noite, era a hora que eu estava saindo. Indo para o baile, chegava 4 horas da manhã, meu irmão, não media esforço. Agora, tudo para a igreja é obstáculo. Vai fazer o evangelismo. Não pode contar com ninguém. Porque um tem que fazer o seu trabalho, um tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Sempre tem barreiras, sempre tem obstáculo, irmão. E nós esquecemos do principal que Deus fez na nossa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, eu, Evandro Vieira da Silva Lopes, eu demorei a entender isso. Estou falando como pastor, gente. Como pastor, estou demorando a entender. A gente tem que parar de se limitar em 4 paredes. Aqui é só um lugar para a gente armazenar as informações, ser edificado, estudar, mas o negócio é lá fora. É lá onde tem mais almas. É lá, gente, é lá. Gente, vamos mudar o conceito. O conceito da igreja. A igreja não é para eu ir para bater cartão, não. Porque se é uma coisa que Deus ele não gosta, é a religiosidade. É diferente de religião. A religião é a fé viva do que morreram. Mas a religiosidade é a fé morta dos que vivem. A fé morta dos que vivem. Eu vou lá porque o dirigente, o líder vai me ver. Eu vou lá porque o pastor vai me ver. Eu vou lá porque alguém vai me ver. Não, meu irmão. Aqui a gente está unidos, reunidos. Nós somos um corpo, como foi falado aqui. Cada corpo tem membro, cada membro tem a sua função. Quer dizer que se entrar um novo convertido, se entrar alguém pelas portas ali, a função é do obreiro para falar com ele? Primeira vez que eu entrei nessa igreja,
a irmã, a mãe do Rafael Leocádio, ela foi até a mim e a minha esposa. Vocês são novos aqui? Ah, porque eu observei vocês são novos. Que bom ter vocês aqui com a gente. Nossa, que palavra que me edificou, gente. Poxa, eu ser notado no meio de muita gente. Você entende? É uma coisa simples, né? Ô, meu irmão, deixa eu te dar um abraço em você. Saudade de você. Gente, para de pensar mais em si. Porque a gente não pode viver mais para a gente, mas temos que viver para Cristo. A composição do corpo humano. Então ele nos fez com um cérebro humano, a complexidade para a gente ser dotado de sabedoria, de conhecimento. Deu assim a composição dos corpos. Então a composição do corpo humano, ele fala aqui na lição, é o sistema cardiovascular. É muito engraçado o engenheiro falar disso, né, irmão? Mas cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso. Você vê uma pessoa fragmentada em vários sistemas. Ó. Sistema endócrino, excretor, urinário, esquelético, sistema muscular, o imunológico, né? O linfático. Então, são sistemas assim que Deus, se você abrir o corpo humano, são esses sistemas que permeiam o cardiovascular, não é isso? Quando ele fala aqui, ó, que é o sistema circulatório do humano, é responsável pela circulação do sangue. Você sabia que nós temos a pequena e a grande circulação? Pequena circulação é a circulação sanguínea na qual o sangue é bombeado para os pulmões, o sangue bombeado para os pulmões e retorna rico em oxigênio, tá? A grande circulação, aí já pega uma circulação maior, fala da aorta, né? Que ele faz uma grande circulação que parte do ventrículo esquerdo, forma um grande arco, se dirige para a parte de trás esquerda, onde segue verticalmente para baixo, seguindo a coluna vertebral, depois acessa ao diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, né? Penetra nas cavidades abdominais, né? Ou seja, é uma grande circulação. Então, se tu volta lá, o sistema nervoso, o sistema digestório, é responsável para garantir a quebra do alimento. Você sabia que quando o alimento ele chega no teu organismo, né? Ele se quebra em partículas, né? O seu organismo ele absorve o nutriente. Quando chega no seu estômago, ele recebe uma chuva ácida, aonde ele se deteriora. Ou seja, meu irmão, o alimento, as proteínas, os nutrientes, eles vão para o nosso sangue. Tudo aquilo que comemos. E aí fala assim, o que nós estamos comendo, né? O que nós estamos comendo? Será que estamos comendo aquilo que alimenta o nosso corpo, que traz, né, uma característica boa? Porque, meu irmão, tu sabe quantas vezes eu faço exercício por semana? Sabe? Nenhuma. Eu vou falar mentira aqui, irmão? Eu até pretendo, mas eu não consigo. Mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que cuidar desse corpício aqui, porque Papai do Céu, Ele me deu para quê? Para eu pregar a palavra dEle. Gente, é sério. Ali quando fala do sistema imunológico, você sabia que nós temos os glóbulos brancos, né? No sistema imunológico, lá no corpo, lá, nós temos os glóbulos brancos, que é chamado de leucócito. Qualquer agente, né, que ele não é bem-vindo no teu organismo, como um vírus, uma bactéria, os nossos glóbulos brancos, eles começam a trabalhar e contra esses agentes, porque não fazem parte do nosso corpo. Deus nos deu, meu irmão, uma perfeição do nosso organismo, mas para que isso? Para que isso? Para o nome dele ser glorificado. Para que isso? Para a gente atender o propósito que ele tem na nossa vida. Olha, Deus nos deu músculo. Né, pastor? Deus nos deu músculo para ter força. Deus nos deu a estrutura óssea, né? Para quê? Para a gente cuidar, não é isso? Para a gente se locomover. Olha aqui. Vou falar de Jesus, um exemplo, né, minha amada? Aqui, eu falo de Jesus para a senhora.
Olha, tá vendo? Coisa linda, meu irmão. Eu posso andar, eu posso me locomover. Eu raciocino. Deus nos deu sabedoria. Mas para que isso? Para mostrar para os outros? Para mostrar para os outros? Não. Ele nos deu para o nome dele ser glorificado. Entende isso, irmão? Você está lá no trabalho, você está em algum lugar. A pessoa, querendo ou não, ela vem perto de você. Ela vem, meu irmão, sabe que você, evangélico, ela vem perto de você. Bem, depende. Se você der um testemunho, ela vem. Se você não der, ela não vem perto de você. Porque assim, pode te chamar de cafona, pode te chamar de quadrado, pode te chamar de o que for. Mas quando ela estiver passando um problema, a primeira pessoa que ela vai te procurar é você. Vou procurar o cafona, o quadrado, o redondo, vou procurar ele lá. E aí você vai ter armazenado na sua mente, nos seus neurônios, uma palavra de vida para aquela pessoa. Faz sentido, gente? Faz sentido a gente estudar a composição? E aí, meu irmão, eu quero trazer para o slide número 8. Por que isso? Por causa disso aqui. 1 Pedro capítulo 1, verso 12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês. Está falando para a gente. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por aqueles que pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que o anjo anseiam observar. Deixa eu resumir isso aqui. Nós recebemos a palavra, porque eles pregaram a palavra para nós. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Para que a gente fosse o agente para pregar a palavra. Existem pessoas que querem fazer o que a gente faz, mas não pode, que são os anjos. Esse atributo Deus não deu para os anjos, Ele deu para mim e para você. E aí, John Bevere, ele fala uma coisa interessante. Que naquele grande dia, Deus vai nos cobrar, não aquilo que fizemos, mas aquilo que nós deixamos de fazer. Deus vai nos cobrar, não aquilo que fizemos, mas aquilo que deixamos de fazer. Só para você ter uma noção, preste bem atenção. Só para você ter uma noção, olha no slide 9. Bota aí para mim, por favor. Toda empresa, ela tem uma característica, com missão, visão e valor. Então, aqui, vou te dar um exemplo de uma empresa. Se vocês adivinharem, prover energia que assegure a prosperidade de forma ética, segura e competitiva. Isso é a missão dessa empresa. Qual é a visão dela? A visão é onde ela quer chegar. Ser a melhor empresa de energia na geração de valor para acionista, com foco em óleo e gás, e com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Essa é a visão, é onde ela quer chegar. Ela quer ser a referência em energia de óleo e gás. Quem a gente está falando aqui? Petrobras. Qual o valor dela? Olha só o valor. Representa o nosso compromisso com pessoas, a sociedade, parceiro e acionista. O valor dela está aqui. Respeito à vida, ética e transparência, tá vendo? Confiança, resultados. O valor é aquilo que não se negocia, é princípio. Agora muda para o outro slide. Nós temos também as nossas características. Nós temos a nossa missão, visão e valor. Escute só o que eu vou te dizer. Eu coloquei aqui de uma maneira lúdica, só para a gente entender qual é a nossa missão. Levar a mensagem de Jesus Cristo. Irmãos, se a igreja ela não tem missão, ela não tem visão e valor, ela não vai para lugar nenhum. Você entende? Qual é a missão dela? Gente, é resgatar a essência do Evangelho.
É resgatar a essência. Qual é a essência? Não é ficar brigando dentro da igreja por coisas bobas. Não é ficar olhando se fulano fala ou não fala. Isso está fora da essência. Está fora da visão. Eu estou falando isso aqui, ó. Qual é a visão? E vem cá. Característica da igreja. Quem é a igreja? Fala aí. Sou eu. Eu sou a igreja. Então qual é a missão? Levar a mensagem de Jesus Cristo. Qual é a visão? A visão é futuro. Qual é a visão? É a eternidade. É nós entendermos que nós vamos viver junto. Ei, nós vamos viver juntos. Juntos para sempre. Alguém tem dúvida disso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque uma vez aqui no púlpito eu falei, quem quer ir para o céu? Metade da igreja levantou a mão. Eu fiquei chocado. Que tem pessoas que não querem ir para o céu, irmão. Sabe o que é isso? É que perdeu a missão, a visão da igreja. O que adianta estar aqui, vir para a igreja, aprende, mas lá fora faz as cachorrices lá fora? O que adianta? Está fora. E aí entra o valor. Olha o que é o valor. É o princípio inegociável. Intolerância com o pecado somente. Mas amar o pecador. É isso. Não deixá-lo lá e se afastar dele, botar volta, outro caminho. Não sabe o que é pecador? Não. É isso, irmão Jorge. Nós mostrar nossa superioridade perante a esse tipo de pessoa. Para que ele veja na gente algum exemplo que amanhã ou depois ele possa se tornar um de nós. Entendeu? Às vezes a pessoa, ele não reconhece a Cristo naquele momento, mas um dia ele vai orar. Tu sabe, tem uma pessoa que eu convido ela já umas 20 vezes para vir na igreja. Ela não veio ainda. Irmão, eu vou desistir dela? Não, não vou desistir. Mas se Jesus voltar nesse caminho, meu irmão, aí é uma responsabilidade dele. Porque ele foi convidado. Agora, gente, faz sentido isso? Eu não estou dizendo que essa é a missão literal da igreja, eu estou aqui trazendo uma palavra. Eu estou trazendo algo assim que seja muito convergente com a nossa visão. Mas qual é o princípio, qual é o valor, qual é a missão? É levar a mensagem de Jesus Cristo. Levar a mensagem. Ele é o caminho, ele é a verdade, a vida. Ele é o elo de ligação entre o homem e Deus. Ele é o caminho da salvação. Ele assumiu os nossos pecados. É isso. A visão é o quê? Nós nunca podemos esquecer disso. Se estamos aqui reunidos, tem um propósito. Porque a visão da empresa é onde ela quer chegar. Qual é a visão da igreja? Onde a igreja quer chegar? É a eternidade, irmãos. Lá não vai ter pressão alta. Não vai ter problema no coração. Não vai ter problema de artrose, artrite, seja lá o que for. Não vai ter mais. Eu vou ver vocês vão me ver. A gente vai estar lá, meu irmão. Oh, meu irmão, é muito lindo, hein? Não vai ter problema de financeiro, ó. Não vai ter problema com filhos. Não vai ter problema conjugal. Tudo isso ele preparou para a gente. Essa é a missão da igreja. É a eternidade. E essa palavra intolerância, eu ouvi do pastor Alexandre, eu não esqueci mais essa. Intolerância para o pecado, mas amar ao pecador. É eu entender que não é só que não é pessoa, mas é aquilo que está por detrás dela. O pastor falou na última lição. É aquilo que está por detrás dela. Você entende? Amém, queridos?
E aí, volta lá o slide, por favor, Bruno. Eu aproveitei e coloquei o quê? Bota o slide aí. Eu coloquei qual é os princípios que são inegociáveis da nossa igreja, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Olha, o pastor Silas sempre fala isso. Eu não negocio a palavra, eu não negocio a unidade do corpo de Cristo. Você entende? Unidade. Estamos juntos. Não é isso? Eu não negocio a visão da igreja. Por quê? Porque se a igreja ela tem uma visão, ela sabe aonde ela vai chegar. Eu gravei o que o pastor Silas falou. Ele fala o seguinte, que a visão define a ação, molda o nosso caráter e nos leva para um destino. A visão define a ação, molda o nosso caráter e nos leva para um destino. Eu não estou falando, por que ele fala da visão? Porque se tiver mais de uma visão, se torna o quê? Um vai querer para a direita, outro vai querer para a esquerda. E o reino de Deus não subsiste em... Faz sentido, gente? E a autoridade espiritual. Ele acredita, e nós acreditamos nisso. Eu entendo que quando eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Isso aqui fala, sabe de quê? De obediência. Obediência. A obediência é um critério, meu irmão, aonde muitos hoje estão errando. Ele acha que não deve mais obedecer. Mas a obediência é como o pecado de feitiçaria. Quem é desobediente está em pecado. Está em pecado, meu irmão. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que seguir aquilo que o meu líder diz. Ou você não acha que eu dou satisfação para o meu pastor? Quando eu não venho para a igreja, manda-lhe mensagem, Anderson, não vou estar hoje não, pastor, não vou estar hoje não. Por quê? Porque a gente tem que estar na unidade, meu irmão. Pastor Rafael, o pastor, ele mandou uma mensagem. Falou que ele não estava se sentindo bem, mas mandou uma mensagem. Vando, não estou me sentindo bem agora de manhã, tal. Que, meu irmão, sabe o que é isso? A gente está debaixo de uma obediência. Porque sei que através da obediência, Deus ele vai ordenar a bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora, se é desobediente, meu irmão, foge dessas pessoas que querem comprometer o reino com fofoca, com dissensão. Foge dessas pessoas porque nós não negociamos a autoridade espiritual. Faz sentido isso, gente? Já estou terminando. Falamos então sobre o corpo físico, o corpo humano. No tópico 2 diz assim, o corpo físico do Salvador. Né? Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no útero de Maria. Ele esteve sujeito às limitações físicas impostas ao homem. Não foi isso? Foi ou não foi, gente? Agora, preste bem atenção numa coisa. Quando ele foi sujeito às limitações, quando ele vê a gente passando por alguma situação adversa, se ele é o nosso advogado, como ele está lá junto do Pai? Pai, eu passei por isso lá, não é fácil não, Pai. Ele está intercedendo por nós, meu irmão. Não é um Deus incompreensível, porque ele passou, ele se sujeitou às limitações humanas. Não é o que passou, não é o que aconteceu, é o daqui em diante, como vai ser? Daqui em diante, como vai ser a nossa história? Jesus, ele foi o exemplo de quê? Quando fala de tópico 2.1, da união hipostática. A união hipostática é um termo teológico utilizado para definir a doutrina de que Jesus é uma só pessoa, mas com duas naturezas. Qual era a natureza dele? Divina e humana. Ele tinha as duas naturezas, mas ele suportou. E aí, exemplos assim que trazem, né, dessa união hipostática de Jesus, mostrando as duas naturezas dele, no slide 11, diz assim, você deu um zoom a isso? Que legal.
Jesus foi tentado em tudo segundo a nossa semelhança. Aí diz aqui, Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O nosso advogado, ele se compadece de nós. O nosso advogado sabe das nossas fraquezas e das nossas limitações. É claro que eu não vou me escorar nisso, mas eu entender o seguinte, que eu tenho um Deus que intercede pela minha vida. Eu tenho um Deus, eu mostrar que eu e você, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Você não está sozinho. Os livramentos e escape, Ele tem dado sobre a nossa vida. O 2 aqui, Jesus teve uma vontade própria, a qual negou. Ele também teve vontade própria. Olha o que ele diz no Getsemane. Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Ah, mas eu também tenho umas vontades. Sim, mas ele dominou. Como homem, ele teve lá a sua vontade de desistir, mas como Deus, ele venceu. Jesus, como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele foi tentado. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabia que na tentação de Jesus, quando Jesus ele foi levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo, foi na maneira mais frágil que ele estava. Se era uma oportunidade que o diabo tinha de detonar Jesus, foi no deserto. Por quê? Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Aí Satanás leva ele para ele ser tentado. Porque era um momento, porque quando a gente jejua, a gente fica o quê? Fraco. Não é isso? Sim ou não? Sem comida? Meu irmão, 40 dias sem comida. Um dia já começa a ficar estranho. Sem bebida. Aí, Satanás, o ato mais vulnerável de Jesus foi aquele momento ali. Se ele destruísse ali, acabou. Era o único momento, a única oportunidade que ele tinha. E aí, ele é tentado ali. Agora, olha que interessante, irmão, que interessante. Quando ele fala assim, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha poder de transformar a pedra em pão, sim ou não, irmão? Tinha. Mas por que ele não transformou? Por que ele não transformou pedra em pão? Não é pegadinha teológica, não. Ele tinha poder? Tinha ou não tinha? Ele não transformou pedra em pão, porque se ele tivesse transformando pedra em pão, ele estaria legislando por causa própria e não a favor do reino. Por isso que tudo o que nós temos que fazer é em favor do reino e não em causa própria. Vou repetir. Se ele tivesse transformado pedra em pão, ele estaria legislando por causa própria e não em favor do reino. E é isso que Satanás ele quer. É isso que ele nos tenta. E no outro terceiro aqui, pode botar aí, Bruno. Jesus se humilhou e veio em semelhança de homem. É um versículo que quase todos conhecem. Filipenses 2, 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. O que é ele se esvaziar? Ele abre mão, das suas riquezas espirituais que ele tinha. Esse esvaziou-se aqui, no original ele leva, sabe aonde? Você lembra quando Jonatas encontrou Davi? Que ele tirou todas as suas vestes reais, ele abriu mão da sua riqueza, por amor a Davi.
Tá? Fazendo semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Está aqui, ó. Jesus, ele tinha as duas naturezas divina e tinha a natureza humana. Tá? No tópico 2.2, ele fala sobre o seu ministério terreno. Então, queridos, esse tópico 2.2 é o exemplo que Deus nos dá, que Jesus nos dá. Ó, qual era a missão dele? Qual era o seu ministério, tá? O Salvador, no transcurso do seu ministério terreno, empreendeu, tá? Empreendeu e sofreu ações no corpo humano e recebeu do Pai. Ele curou pessoas com toque de suas mãos, colocou seus pés em vilas e aldeias fazendo bem, abriu a boca para ensinar e pregar a gente, abriu seus ouvidos ao clamor dos necessitados, ressuscitou mortos a partir da sua fala, recebeu uma coroa de espinho em sua fronte, teve o seu lado do corpo perfurado por uma lança, recebeu o açoite e foi crucificado. Está aqui, ó. O ministério de Jesus se resume nisso aqui. O que ele fez para influenciar alguém, para que o evangelho chegasse até nós. Ah, se não fora Jesus na nossa vida, aonde nós estaríamos? E aqui, para terminar, fala sobre as regras bíblicas para o corpo. E aí, meu irmão, ele traz tópico 3 e 1 para cuidar do seu corpo. E aí, quando eu falo isso para mim, primeiramente, eu moro do lado da mata. Poderia acordar 5 horas da manhã, né? E caminhar, volto 6 horas, tomo um banho, né? E vou trabalhar. Poderia fazer isso. Tem que fazer um esforço, né? Às vezes eu saio 4h30, né? Que às vezes eu vou viajar. Já tem um monte de pessoas indo lá para a mata. Aí eu falo, nossa, poderia estar dormindo. Nossa, poderia estar dormindo, né? Mas eles estão caminhando. Eles estão cuidando do corpo deles. Tinha um senhor lá que eu fiquei com vergonha. Ele corria mais do que eu. Hã? Corre mais do que eu. Ele dá aquela volta, vai e volta, vai e volta. E eu caminhando lá. Mas temos que cuidar. Por que cuidar do nosso corpo? Porque o corpo, ele realiza no exterior aquilo que a alma deseja. Como é que a gente leva o evangelho? Através do nosso corpo. Você entende? Esse é o ponto X da lição. Pregar o evangelho, a gente tem que se cuidar, meu irmão. Né? Nós temos que nos cuidar para que o evangelho seja pregado. Valorize a vida. Né? Valorizar a vida. E nesse valorizar a vida, ele fala sobre o quê? Fala sobre homicídio e suicídio e mutilação. Meu irmão, homicídio, né? Gênesis 9:6, quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Não matarás é uma ordenança de Deus, no mandamento. Mas por que eu falo isso? Eu falo isso porque Deus, ele sempre nos enxerga assim, ó, que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, quando o homem está matando o outro, ele está destruindo uma imagem e semelhança de Deus. Você está vendo? Pelo viés. Não é olhar pelo homem em si, ele está destruindo uma imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, quando nos fez, ele nos fez dotado de suas características, seus atributos. Existem atributos que eu entendo que esses atributos eles vieram no sopro. Quando Deus soprou, sopra aí, gente. Você sopra, você tem que puxar, tem que tirar de dentro. Então Deus tirou de dentro aquilo que ele tinha para transferir para o homem. É claro que Deus tem os seus atributos que são transferíveis e são intransferíveis. Os que são intransferíveis são a sua onipresença, a onipotência, a eternidade,
Isso são atributos intransferíveis de Deus. Mas os atributos que são transferíveis, né, é o quê? É o caráter, é o amor, é a paz, a longanimidade, benignidade, mansidão. Esses são os atributos. Deus tirou dentro dele aquilo que transferiu para nós. Como nós identificamos que somos imagem e semelhança de Deus? É quando nós colocamos para fora esse atributo. Amém? Queridos, aqui ó, então fala sobre homicídio, fala sobre suicídio. Suicídio é um problema grave, é um problema crônico, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Estima-se que a cada 30 segundos uma pessoa se suicida, tá? Isso é pela Organização Mundial da Saúde, mas alguns ainda dizem que isso não é nada daquilo que é próximo à realidade. É claro que a OMS, ela não divulga isso. Por que não divulga? Para não incentivar uma pessoa a se suicidar. Não é entrando no mérito aqui do suicídio, e sim a gente entender que nosso corpo não foi feito para ser mutilado. O suicídio geralmente é uma pessoa é uma pessoa que está com problema emocional, uma depressão, né? Existem homens de Deus que pediram para morrer. Moisés pediu para morrer, Elias pediu para morrer, Jonas pediu para morrer, não é isso? Mas a gente sabe o seguinte, que uma das principais causas, não é a principal, é a depressão. Existem pessoas que suicidam por causa financeira, por saúde, porque está com uma doença que aos seus olhos é incurável, uma decepção amorosa, uma traição, um rompimento de um namoro, um rompimento do noivado. Existem pessoas que se suicidam por N motivos, mas o motivo principal é o quê? É a depressão, é uma dor, um sofrimento que ela tem. E ela coloca na mente dela o seguinte, que aquela dor só vai parar quando ela tirar a sua própria vida. E Deus nos fez, meu irmão, para a gente vencer. E aí, assim, ó, eu não vou entrar no mérito porque não é minha área, tá? Mas uma coisa assim, ó, porque existem pessoas que vencem e outras que não vencem. Então, se algumas pessoas venceram, essas também podem vencer. A realidade é essa. Há um tempo atrás, a mídia estava enfocando muito pastores que estavam se suicidando. Vê aí, a gente viu um período aí onde tinha vários pastores. Lançaram um livro, né? E a capa do livro era o quê? Um pastor com uma gravata, mas ele se enforcando com a própria gravata. Dando ênfase a isso. Mas, queridos, se está com algum problema, procure ajuda. O primeiro passo é você ter amigos, ter pessoas para quem você possa compartilhar. A gente não sabe as escondidas, o que as pessoas sentem, o que elas vivem, o que elas pensam. Mas me faz lembrar quando aquele menino em Realengo, ele arquitetou chegar na escola, onde matar várias crianças, vários colegas dele, e ele tirar sua própria vida. O que levou ele a fazer aquilo? Deveria estar vivendo uma depressão profunda? Ou foi influenciado? Pode ser, porque existem situações que são espirituais também. É espiritual também, tá? Mas pode ser também uma doença, meu irmão. Claro que eu não vou espiritualizar tudo, mas a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio ao analisar essas coisas. E nem dizer que tudo é demônio. Mas também não espiritualizar uma coisa que pode ser demônio. Para isso a gente precisa de um dom chamado o quê? Discernimento espiritual. Amém, queridos? Então assim, ó, que nós possamos ser saudáveis em Cristo. Mas estamos saudáveis para que a gente possa levar o Evangelho e pregar a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a partir de hoje possamos fazer exercícios, caminhar, fazer uma natação, né? Posso dar um report para vocês dizendo que eu pretendo entrar numa natação. Caminhada de manhã cedo acho que não rola não, irmão. Porque eu já acordo no laço, mas uma natação acho que vale. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá?
Olha, tem uns irmãos aí que brincando comigo, fala que quando eu estou com a minha nação, né? Fala assim, lá vai Moisés puxando a nação, né? Só que ontem, essas últimas semanas aí, na verdade a nação é que está puxando Moisés, lá no Jericinó, né? Ontem a gente encontrou até com a Joelma, com a Simara. Olha só, ó, vou fazer uma reclamação formal. Amados, mas é verdade, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar. E quando o pastor Evandro me falava ali da tentação, me veio à memória que Cristo ele foi tentado em suas duas naturezas. No deserto, na natureza humana principalmente, mais na natureza humana pela sua fraqueza. E lá no jardim, na natureza espiritual, na sua natureza divina, pela sua fortaleza, naquilo que ele era mais poderoso. Porque Pedro, ele toma a espada, ele bota a orelha do servo no lugar e fala, olha, se eu ordenar, os exércitos celestiais vêm num instante. Já no deserto, ele é tentado na natureza mais carnal. Ele fala ali, transformar pedras em pães, mas na verdade ele está ali falando com ele, assim como ocorreu aquele evento em Gênesis de Caim e Abel. Deus ainda deu um alerta a Caim. Falou, ó, o pecado já está na porta. E cabe a você dominá-lo. Então, quando Cristo foi tentado ali no deserto, havia uma profundidade espiritual ali muito grande. Porque nós só olhamos aquele aspecto ali, ele está com fome, não, ele pode fazer, mas tem muito mais coisas ali envolvidas. Cristo ele foi tentado no deserto em sua maior fraqueza e no jardim na sua maior fortaleza. Quando ele já tinha passado por aquele momento de oração, né? Porque quando nós falamos, quanto mais oração, mais, então, ele foi tentado no momento que ele já estava na sua maior fortaleza, na sua natureza divina. Amém? Deus possa estar abençoando o nosso pastor Evandro. Você pode agradecer a Deus pela vida do nosso pastor? Digo, professor. E a gente não está sozinho nessa não, não está sozinho não. Tem uma nação lá me puxando. Vamos pai, vamos andar. Correr ainda não posso. Tá, pastor Evandro, não posso correr ainda não. Vamos nos pôr de pé. O Senhor te conceda hoje um domingo de bom encontro à sua família, um domingo abençoado. Que à noite nós tenhamos, né, o culto do amigo, também uma grande pesca, porque tenho certeza que Deus dará bom encontro também, visitará os corações daquela pessoa que você convidou. Que esta noite é uma noite especial, né? Querido, vamos aproveitar a tecnologia, né? Nós, para quem não tem aí, pede, a galera toda aí já receberam esse convite especial, então não precisa mais. Olha que maravilha, né? Vamos aproveitar, guardar um pouco o corpo hoje, mas vamos mandar o convite aí, ó, pelo WhatsApp. Você pode mandar para 100, para 1000, né? Manda o convite, fala, olha, é interessante, eu quero ver você lá, Deus tem uma bênção para a tua vida. Então, convite especial, pastor, quem eu não tenho, pede alguém do teu grupo aí, alguém deve ter que já espalhou para todo mundo. Não é isso, Paulo? Já foi enviado para todo mundo. Faça um convite, logo mais o pastor vai estar aqui, o pastor Rafael, vai estar ministrando uma palavra aqui, e eu creio que nessa noite vai ser uma noite de bênção, de conversão, vidas serão alcançadas, que esse é o nosso verdadeiro propósito. Amém? Aleluia. Oremos. Soberano Pai e eterno Deus, te damos graças, Senhor, por esta aula abençoada. Ó Pai querido, dá-nos, Senhor, graça, sabedoria, ó Deus, para cuidar do teu santo templo, ó Deus, morada do teu Santo Espírito. Ó Pai querido, também nos dá discernimento, ó Deus,
para, Senhor, alcançar pessoas, Senhor, que estão em estado de perigo, ó Deus. Pessoas, Senhor, que têm se perdido na escuridão de uma depressão, Senhor, de uma vontade de matar alguém. Pai querido e amado, usa-nos como ferramenta, Senhor, para alcançar estas vidas, resgatar almas da escuridão, trazer das trevas para a suas maravilhosa luz. Ser conosco nesta noite também, Senhor Jesus. Que nós possamos ter um culto de glória, Senhor, um culto abençoado, com vidas, almas para o teu reino. Nos dá, Senhor, a direção para pessoas que possamos ainda convidar nesta tarde, ó Deus, para se encontrar contigo nesta noite. Ser conosco, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus. Aplauda, Senhor.